Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo e no programa de hoje a gente vai trazer mais uma vez a nossa queridíssima mesa redonda, o espaço do Podcarro onde a gente traz as notícias dos nossos amigos debatedores para trazerem até você as opiniões e as novidades do mundo automotivo na última semana, né? E como não poderia deixar de ser, eu não estou fazendo isso sozinho, mas antes de passar a palavra para o nosso debatedor da noite, eu quero fazer aqueles recadinhos que a gente faz sempre que o programa está começando, que é o seguinte: se você não segue o Podcarro nas redes sociais, por favor, faça isso agora, é rapidinho. @Podcarro em tudo que é lugar, Instagram, Facebook, Twitter, você sempre vai encontrar a gente, você jamais vai nos perder de vista. E no Twitter é mais fácil de você acompanhar as besteiras que a gente fala no GPC, que é o grupo Podcarro de Comunicação, onde eu, o Maurício, o Pedro, o Santana, o Enio, todo mundo ali conversa, interage, fala sobre as novidades, sobre as besteiras que acontecem dentro do grupo, sobre as quinquilharias que acontecem no mundo sobre rodas, então você também pode ficar por dentro das loucuras que acontecem ali. Se isso não for motivo suficiente para você acompanhar a gente e você, por alguma razão, quiser contribuir para este programa, para a gente poder fazer um programa de melhor qualidade, para a gente no futuro comprar equipamentos melhores, trazer nossos amigos para gravarem com a gente, né? E também para você dar uma chance para esse programa crescer e melhorar sempre o seu conteúdo, você pode doar para o Pix do Podcarro. Eu vou deixar dessa vez, eu esqueci na última vez, mas dessa vez eu vou colocar aí no comentário do descritivo do YouTube, então você vai ali, o primeiro comentário vai ser o nosso, com a chave, eu não sei se é a chave aleatória ou se é o e-mail, eu não sei se eu já troquei, mas enfim, vai estar ali, vai aparecer o meu nome, o Rodrigo, você sabe que sou eu, não é nenhum estelionatário com nome bonito tentando passar a perna em você, aqui o seu dinheiro é investido no programa. Inclusive, eu quero aproveitar aqui um momento para agradecer a todo mundo que já doou para o Podcarro, tanto o Eduardo Farias, o Davi Sackman da Mango Racing, e também a galera que gasta um tempinho para incentivar a gente a participar, a querer fazer mais. Um agradecimento também à Maria Eduarda no Twitter, que incentivou a gente aí a não desistir do programa. E graças a vocês e a força que vocês dão, o Podcarro não vai parar tão cedo. Óbvio, a gente vai tropeçar um monte de vezes, afinal de contas não está escrito podcast automotivo de baixo orçamento a troco de nada. Mas com a força de vocês e com a nossa incrível genialidade, a gente vai tentar fazer o possível para não deixar vocês sem informação e para melhorar todo sábado a partir das 11h30 da manhã. Tá certo? Então, se você quiser doar, tá aí embaixo, tá no descritivo do Spotify, tá aí no primeiro comentário do YouTube. Você tem a nossa voz, tá? A gente tá aí entrando no seu final de semana, mas você fique tranquilo que a gente não vai deixar de entrar no seu final de semana por um bom tempo. Tá certo? Bom, vamos deixar de lero-lero, vamos direto pro tema dessa semana. E pelo título vocês já estão vendo, né? A gente está falando aí de alimentação, né? Mas eu não digo exatamente do que. A gente está falando de um peso pesado, né? Mas antes da gente ir direto para esse carro aí, os seus problemas de consumo, eu não posso falar sobre isso sozinho. Eu não tenho essa competência de gastar quase 40 minutos de programa falando em monólogo, afinal de contas o Podcarro Drops está aí para isso. Então, do outro lado da tela, via Embratel para todo o Brasil, diretamente de Mesquita, na Baixada Fluminense, o único, o inigualável, o inexorável, o inoxidável, Maurício Campelo. O único falador de Fiat deste podcast. Você vê E como a que gente a está gente... falando de Fiat, e bom, para tacar o pau em Fiat, ninguém melhor do que eu, que possuo um. E andei no mob Uber hoje, revoltado. E é isso aí, vamos tacar pau na Toro, porque pelas fotos que eu tô vendo aqui de traseira parece um mob. O acabamento interno. Coisa de porta é Bom, parecidíssimo. vocês O já forro estão de vendo... porta. Vocês já estão vendo que não é picuinha deste programa, nós estamos aqui tratando com profissionais, pessoas que entendem do assunto, pessoas que estão revoltadas com o que está acontecendo. Nossa, eu quase estourei minha mão nessa. Pessoas que estão revoltadas com o que está acontecendo, tá? Que isso é um absurdo, isso é um descalabro, isso é... Eu não sei que outra palavra bonita posso colocar no meio disso, mas é o que está acontecendo, que é o seguinte:
A nova Toro. A queridinha do Brasil. A namoradinha dos agroboys que moram na cidade. Para você, ouvinte, minha ouvinte, que não quiser gastar rios de dinheiro comprando uma Hilux, uma Ford Ranger, uma Chevrolet S10 ou, quiçá, uma Amarok V6, que inclusive é uma baita picape, mas não, você quis ser sensato, você quis algo urbano, algo que seja radical chique e que diga para você e para os seus vizinhos: sim, eu tenho uma casa de campo e eu vou lá às vezes. Você comprou uma Toro. Parabéns. Muito bom. Significa que você colocou o seu dinheiro em alguma coisa que você gostaria de ter há um tempo e você finalmente conseguiu. Você está muito contente com aquela frente que mais parece um freezer vertical parado na sua garagem, que sinceramente não é muito da minha praia, eu acredito que não seja muito do Maurício também, mas você está se perguntando, além do título, por que raios este automóvel peculiar está fazendo neste programa. Bom, a nossa tarefa é levar até você a informação e a novidade do mundo automotivo, seja lá qual for. E a novidade em questão é a seguinte: a Fiat, muito cansada de ouvir as reclamações dos proprietários da Fiat Toro 1.8, que usava aquele motor 1.8 relativamente jurássico, que equipava... enfim, eu ia falar doblô zoando, igual eu fiz da última vez, mas eu fui atacado severamente por pessoas dentro dos comentários do YouTube dizendo que não era o mesmo motor da GM, que aquilo ali era Milícias uma coisa... digitais de gemeiros, hein? Milícias Eu tenho, digitais da GM. eu tenho razões para acreditar que não se trata disso, porque o nosso público ele tem classe, ele tem estirpe, mas assim, gente, era uma piada, ok? Eu sei que não é o motor da GM, só que você tá falando de 1.8 numa era onde tá todo mundo turbinado já, meu filho. Ou você cresce e aparece, ou então você vai embora. Porém, a Fiat, muito cansada de ouvir a galera reclamando que o desempenho do 1.8 era a coisa mais triste do que comprar uma Doblo 0 km, eles tomaram a iniciativa e finalmente, depois de 30 e tantos episódios falando do motor turbo, ele finalmente baixou na Toro. A Toro agora está equipada com o motor 1.3 turbo da família GSE, o famoso T4, que vai equipar aí os Fiat e o Jeep também, com tecnologia multi-air. Que, para você que não sabe, é um sistema ali eletro-hidráulico que vai permitir o controle da elevação das válvulas de admissão. Então o motor perde menos, gera menos perda ali no bombeamento. Então o motor que é relativamente mais elástico, né, que respira melhor. E isso foi abraçado pela mídia ali como um grande diferencial agora, né? A gente está falando de uma picape que abandonou o motor 1.8 4 cilindros, agora está indo para 1.3 tricilíndrico, Maurício? Acho que é, né? Não, 1.3 é 4. 1.3 4 cilindros, perdão aí pelo vacilo. É porque se fosse 3 cilindros, a Fiat disse que não ia dar para intercambiar as peças. Aí o Hum, 1.0 sendo 3 e o 1.3 4 cilindros, eles conseguem fazer o tamanho dos pistões ser corretamente iguais, entendeu? Aí entendo. você consegue Até, fazer um pistão para os dois motores. Isso facilita na produção e também no aftermarket futuro. sim, faz todo sentido. Você consegue intercambiar as peças muito mais facilmente, né? Uhum. Beleza. E, bom, a gente tem que bater palmas aqui porque parabéns, vocês estão indo para o caminho do turbinado, esse é o futuro. Motores pequenos, o downsizing está vindo aí com toda a força, a Volkswagen está fazendo isso há muito tempo, a Ford, quer dizer, a Ford, a gente toca no assunto da Ford depois. A GM está fazendo isso agora, então, né, os motores turbo pequenos vieram para ficar. Assim, a E com a Ford foi precursora, né? A Ford estava na vanguarda dos TSI. Enquanto acho que o Fiesta veio logo depois do Up, não foi? Eu acho que sim, Eu que o lembro que a Up foi Volkswagen que veio lançado... com os TSI, os 2.0 do Jetta, depois um 1.4 do Golf, e aí que veio o Up, e depois acho que veio o Fiesta EcoBoost, só que era muito caro e, bom, né? Mio, aquilo Infelizmente não deu certo. ali. O Fiesta tinha todas as qualidades, mas infelizmente miou porque Eu a acho que Ford só veio nunca com foi Power muito boa. Shift também. Aí fica difícil. Aí não tem como.
Enfim, não tem como eu defender, né? A gente já desceu o pau nela vários programas atrás, inclusive recomendo você ouvir, que a gente falou sobre o fim da Ford no Brasil, ficou bem bacana. Mas, enfim, Ford, que Deus a tenha em bom lugar, agora só vende importados. O novo Bronco está sendo vendido no Brasil agora, a gente pode falar dele no futuro. Eu acho que não tem espaço porque é mais um SUV compacto, mas enfim, a notícia a gente traz. Mas vamos voltar para Toro, tá? Por que a Fiat está fazendo esse alvoroço em torno do 1.4, 1.4 não, 1.3. 1.3 turbo? Eu vi T4 e me confundi. Esse é 1.3 turbo. Ela tá largando 1.8, que tinha até muito bons 135 cavalos na gasolina e 139 no álcool, com 18 kgfm de torque na gasolina e 19 no etanol. Números bons, mas você tem que considerar que a Toro pesa o mesmo, sei lá, que a Finlândia. Então é um pouco complicado você querer que todo esse torque seja o suficiente para carregar aquela jamanta de picape por aí afora, ainda mais com câmbio automático. A gente está falando aí de um carro de máxima de 179, imagino que seja limitado eletronicamente, mas com 0 a 100 em 13 segundos. Tá 12.9 aqui no site, mas 12.9 é 13, 13 é 12.9, você me entendeu. 13 segundos para um 0 a 100 é média de carro esportivo dos anos 80, né? E tudo bem, não é um carro esportivo, é uma picape gigante, mas, meu amigo, isso é pouco. Não acha? Quer dizer, eu acho. E agora a Fiat está contra-atacando com esse motor 1.3 turbo, com uma cavalaria bem generosa, né? Vamos aqui aos números. Cadê os números? Estou atrás dos números. Maurício, você tem os números? 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina. Eita! É brabo. É uma diferença, assim, tamanha. A gente está falando também de uma subida considerável no torque. Se ela tinha 18 na gasolina, ela está com 27,5, meus amigos, agora. Nas duas. E Nos em dois combustíveis. 1750 rotações. Sim, o torque da 2.000 a antiga menos. vinha. O torque da antiga vinha a 3.700, no meio, média alta, né? É. Caraca. Essa você Eu. pisou, já tem tudo. E sim, exatamente isso. Essa é a beleza do motor pequeno com o turbo, sabe? O torque está indisponível já em baixa. Tudo bem, que é um convite para você pisar mais, né? Dependendo do seu pé e da sua índole. Mas, meu amigo, 27,5 kg de torque a 1.800 RPM não é pouca coisa não, filho. É. Quer dizer, a gente está considerando um carro com proposta urbana, um pouco mista e tal, E um que carro que tem vai uma. levar peso, né? Nesse contexto, são ótimos números. Sim, Para qualquer carro, na considerando que é uma verdade. picape ainda, né? Ainda mais para um carro que vai levar muito peso. Que é pesado e vai levar peso. Então, deixa eu ver se aqui tem a capacidade de carga dela. Pelo que está dizendo Hum, aqui, ela tem uma capacidade 100 quilos maior do que 1.8, que agora ela carrega 750 quilos isso. contra 650 da antiga. Considerando a elevação no torque aqui, isso é bastante considerável. Isso o que você falou se justifica porque a gente está falando de uma subida generosa no torque. Para quem não sabe, cara, é um torque maior do que, por exemplo, os 250 TSI, que equipa Tiguan, que equipa o T-Cross. O T-Cross? T-Cross, acho que o Highline é 1.4. O Highline é 250. E é uma picape ainda, ou seja, você tem a funcionalidade de um SUV, de carregar a família, de ser que, nossa, estrangeirismo é uma coisa complicada, né? Falar parts hauler. Não, caraca, o complicado é fazer um desabafo aqui pro ouvinte. É muito complicado você passar anos da sua vida assistindo review gringo de carro, porque chega uma hora que você não consegue achar o raio da palavra em português. Porque você está todo preso naquela narrativa do jornalista britânico falando um monte de palavras que você tem a obrigação de entender, porque não tem legenda. Então é um porre, E qual que é a tá? palavra? É carregar peça, é carregar peso, é capacidade de carga.
Hum. Literalmente capacidade de carga. Eu pensei parts hauler porque é um troço de carregar peça, Nossa senhora, tu foi sabe? muito longe, né? Eu peço até desculpas pela viagem, porque a minha cabeça ela funciona meio que num setup seletivo, sabe? Eu boto as frases tudo organizadinha na hora de falar, aí quando eu vejo, eu tô fazendo seleções pra tentar encaixar as palavras nas frases, quando eu vejo eu tô metendo outra língua no meio, eu tô perdido já. Você vê que a pessoa no auge dos 24 anos já tá ficando completamente pinel. Mas enfim, né? A tendência é piorar, então vamos que vamos. Vamos falar aqui, continuar falando sobre a Toro, tá? Agora ela carrega mais coisa, ela tem uma capacidade de carga 100 quilos maior, ela tá vindo nova, tem uns Beery Night ali na frente pra ela ficar mais bonitinha. Tem um painel diferente, puseram um iPad Pro ali no painel, pra ficar Pô, mas parecendo o aquelas... painel ficou bonito. O painel da Toro ficou lindo. Um painel digital tá. Pô, vou ter que botar um desse no meu Palio. Me desculpa quem não gosta, mas vou ter que botar um desse no meu Palio, infelizmente. E a central multimídia ficou muito bonita, cara. Tá. Tem o que de Dodge Ram, sabe? No Sim, interior, assim, até o que o motorista vê. Daí pra trás aí é da Fiat mesmo. foi Aí é até mob. bom você... Foi até bom você citar o negócio da RAM, porque eu imagino que em outros mercados ela possa ser vendida como, sei lá, uma RAM 750. Para quem não sabe, a Fiat faz parte do grupo Stellantis, que é a nova mega banda que tem todas as outras empresas de carro juntas, é PSA, é Chrysler, é Ram, é Ferrari, enfim, a família toda. Então, tanto que os vidros delas são Mopar, né, para quem não sabe. Então não é muito difícil você imaginar uma Toro sendo vendida no mercado sul-americano com o nome de Ram. Ou que está nos Estados Unidos, sei lá, se alguém for louco o suficiente para comprar esse carro lá. Mas enfim, vamos atentar aqui para os fatos, eu estou enrolando muito já. Por que a gente chamou esse programa aqui de Cavalo Anda, Touro Bebe? Porque, meu amigo, vamos aos fatos. A Toro, agora chamada 270, tentando englobar aquela nova nomenclatura lançada pela Volkswagen de anunciar o número de torque em Newton metros, né? 270, eu acho que é Newton metros, do que ao invés de quilograma força metro, né, que seria 27 quilos, eles estão, né, como é que eu me perdi agora? Eles estão tentando fazer o seguinte: o novo motor turbo, ele é uma diferença gigante comparado a 1.8 aspirado, porque aumentou 0 a 100, aumentou a capacidade de carga, aumentou o torque e tal. Só que o consumo, né, e agora entra a questão do benefício da dúvida, afinal de contas, um carro que está recebendo um motor menor e turbo, ela tem um consumo que só é melhor na cidade a gasolina em comparação ao 1.8. Tá, vamos aos números aqui. A 270, que é 1.3 turbo, ela tem um consumo na cidade de 9,4 km por litro contra 9 da 1.8. De novo, ela tem um consumo de 9,4 na cidade, na gasolina, comparada a 9 da 1.8. Então, quando você está colocando um motor turbo, um powertrain menor, mais otimizado, você espera um consumo melhor. E não é o que está acontecendo aqui. O consumo é uma coisa sensivelmente melhor. Não é, por exemplo, você comparar um up aspirado a um up TSI, que o consumo do turbo é sensivelmente diferente. Aqui, não. Aqui é praticamente a mesma coisa. E no etanol as coisas ficam um pouco mais escancaradas, sabe? A diferença é muito frágil. Você está falando de 6,5 na cidade no etanol contra 6,3 da 1,8. Sabe? É uma diferença de 200 metros. Né? 200 metros? Eu acho que isso está certo, não sei. É por aí, por aí. Então, não é uma coisa assim, uau, sabe? Agora, se você tá achando que na cidade a diferença não é muito grande, na estrada a coisa fica um pouco pior. Porque o consumo da turbo na estrada é pior do que o do consumo da 1.8. A gente está falando de 10,8 km por litro na estrada contra 11,1 na 1.8. Considerando as duas automáticas, tá? É importante citar isso.
E o consumo no etanol é idêntico para as duas, 8 km por litro. Então a gente está falando de um powertrain turbo, com uma capacidade volumétrica menor, tá? A gente está falando de 1.3 contra 1.8, e um consumo que não muda, ou piora, no caso do rodoviário. Então, qual é o benefício técnico, além de um motor mais possante e maior capacidade de carga, se o consumo é igual ou pior? Cara, é uma coisa muito, muito complexa, né? Porque quanto mais você para pra pensar, menos lógica você vê. Porque você parte do princípio de que os motores turbos são mais econômicos do que comparado a qualquer aspirado. E, pô, tu tem um motor com o quê? Com meio litro a menos, consumindo mais. Assim, claro que talvez a Fiat tenha aprendido a lição com esse 1.8 de que eles precisavam botar cavalaria no carro. A maior reclamação dos donos de Toro era que o carro não conseguia subir nada. E tem vídeo da Toro não conseguindo subir coisas simples. Então, assim, um carro que tem essa proposta deveria subir, né? Então, assim, resolver esse problema botando cavalaria e torque, que são números excelentes, maravilhosos. E não é a primeira vez que isso acontece, tá? Deixa eu só, aproveitando o ensejo aqui, até pedindo desculpas por te cortar, que a Fiat já teve que fazer um enforca-gato aí, uma gambiarra na última vez, porque eu não sei se vocês lembram, mas a Toro foi oferecida com motor 2.4 Tiger Shark por um tempo, porque 1.8 não estava dando conta do recado, né? E vendeu pouco, até porque você tinha o diferencial ali da diesel para poder dar uma segurada, que o torque da diesel é sensacional, o consumo também, comparado a 1.8. E, tipo, não rolou, tanto que esse motor foi substituído numa tacada só. E o motor 1.3, ele tá convivendo com o 1.8, porque o 1.8 passa a ser uma versão de entrada, que logo deve ser descartado também. Então você deve ter só o motor turbo num futuro facelift, uma nova geração, por aí vai. Então, é o que o Maurício falou, é uma questão complexa. É estranho você ver esses números, ainda mais comparando a diferença energética, a eficiência energética, aumento de potência, aumento de torque, mas não há como negar o óbvio. É um carro grande, é um carro pesado, é um carro com câmbio automático. Então, o consumo é muito difícil de você causar uma melhora assim sensível nos números, sabe? Então, sensível que eu digo de notável, né? Não sensível de uma mudança pequena, como foi o caso aqui. Então, é aquilo, né, gente? Você, de certa forma, não vai ficar tão chocado com isso, porque é uma coisa que eu e o Maurício já até discutimos nos bastidores, é que o dono de Toro, assim como o dono de Compass, não está preocupado com isso. Não está preocupado com o consumo. Ele está preocupado em ter um veículo de nicho que parece um SUV, uma picape, um freezer vertical, uma geladeira, não importa. Ele tem um propósito. Ele vai ser terrível em coisas que ele deveria ser pelo motivo que é. Como, por exemplo, já até foi citado pelo Flávio aqui, acho que em um dos pode carro a diesel. É um carro que não tem uma Pro S de off-roader, de 4x4, né? Que sobe coisas e fica. E não é que nem o Renegade que passa vergonha até no asfalto. Mas, poxa, né, Fiat, vamos dar uma melhoradinha aí nesse nesse consumo? Vamos. Vamos fazer um negócio assim, tipo, vamos fazer o teu público migrar pro motor turbo de uma maneira mais assim gritante? Ou vocês fizeram esses números assim muito sensíveis, que é pra pessoa não sentir muita saudade do 1.8? Porque o teu público é meio boomer, então ele tem preocupação de sair de um carro 4 cilindros 1.8 para ir para um 4 cilindros 1.3 turbo e vai dizer que está caindo de produção. Porque se fosse 1.0 talvez fosse pior. E aproveitando isso, eu quero até trazer uma questão aqui que não está na pauta, mas que o Maurício já comentou. Eu espero muito sinceramente que este motor 1.0 tricilíndrico, que também será turbo, não tenha um consumo muito ruim comparado ao 1.0 aspirado. Não. E também comparado com
com 1.0 da GM, né? Que é o acho que o melhor em consumo, o melhor 1.0 turbo que tem. Acho que consegue ser melhor até que o do. Do Up eu não duvido. O Up é até econômico quando você dirige igual gente, mas é complicado, porque se você Mas não ficar dá pra rodando com dirigir esse carro ar-condicionado. igual gente, Rodrigo. Não dá. Maurício, eu não posso falar nada, porque eu estaria contaminando o programa com a minha experiência. Mas, Então, mas eu sei que também que quando, assim, eu tenho certeza que o universo vai abençoar. Eu vou conseguir botar esse 1.3 ou 1.0 turbo no meu Palio ou em algum carro no futuro, ou senão eu vou ter um deles. E eu sei que eu não vou conseguir dirigir igual a gente, porque se meu Palio faz 5, 4 por litro no etanol, então o que eu vou fazer com um turbo vai ser brincadeira. Então, eu sei que o consumo também não vai ser bom, mas quando se dirigir igual gente, em certas situações, provavelmente vai ser bom. Então, deixa eu só aproveitar aqui para a gente fazer uma comparação entre o Compass Turbo 1.3 com a Tiguan 1.4 TSI, que não vende mais, só que ela era tipo meio que o benchmarking, né? O mais perto de comparação de um SUV médio, talvez, SUV grande, vai, SUV grande turbo no Brasil. São 150 cavalos da Tiguan contra 185 do Compass. Ok, é uma melhora significativa. O 0 a 100, 2 décimos de segundo de diferença para o Compass, então ponto para a Fiat. Só que o que é interessante é o consumo do Compass. É muito melhor. Assim, muito melhor não, mas é um pouquinho melhor do que da Tiguan. 10,1 da Tiguan contra 10,3 do Compass, sabe? Então, 11,7 do Compass contra 11,9 11,7 da Tiguan contra 11,9 do Compass, enquanto a Toro faz 10,7 de gasolina na cidade. Então, você olha e fica, por que essa diferença? Seria o peso? 60, 80 quilos de diferença da. Como é? 60? Não, são 120, né? Não. 60 quilos. São 60 quilos de diferença da Toro para o Compass e não sei. E assim, se o carro tá fazendo esses números de tabela, com certeza no dia a dia ele consegue fazer melhor, né? Então, será que não tem alguma calibração diferente na Jeep do que na Fiat? Pode ser alguma pequena calibração do multi-air, sabe? Uma pressão de óleo do multi-air diferente. São N fatores que podem acontecer isso. influenciar. Considerando também fatores como aerodinâmica, peso, escalonamento do câmbio, a Sim, forma como a sim. potência passa para o chão, diferente dos carros e tal. Tem sempre aquele porquê, né? Às vezes o ar flui melhor no Compass do que na Toro, né? Se bem que os dois para mim são dois freezer verticais, mas isso não vem ao caso. Mas enfim, a lição que fica deste bloco é a seguinte: você é proprietário de motor downsizing turbo, achando que está abafando aí em relação ao aspirado porque está fazendo um consumo melhor. Não é bem assim. Você se começar a dirigir igual um animal enjaulado, um Lewis Hamilton enclausurado num Corsa, não adianta. Você vai gastar mais combustível. Isso é fato. Né? O consumo é proporcional ao tanto de ódio que você coloca no pedal do acelerador, e isso é fato notório desde sempre. Tá? E é Desde por que, isso que eu faço 5 por litro de etanol num Palio. cara, como é que E você queria fazer consegue uma fazer uma denúncia média aqui. Queria dessa? fazer uma denúncia. Não é só Peraí, comigo não, tá? peraí. Você quer fazer uma denúncia? Então eu vou abrir o momento denúncia. Momento denúncia. Quem disse que Palio é econômico é o maior mentiroso da história do país. Pode ser econômico de manutenção, mas de gastar combustível, nem aqui nem na China.
Bom, tá feita aí a É isso. denúncia. Maurício, obrigado pela sua denúncia. Eu não sei o que você queria conseguir com ela, mas tá aí, tá explicado. O público agora sabe. É Então, pra vamos que passar. ninguém compre mais palha achando que é econômico, entendeu? Pra que ninguém seja. Que não passem a perna nos nossos ouvintes. Então, eu tenho uma preocupação com a nossa audiência. Vocês estão vendo que aqui esse programa é jornalismo verdade, aqui é prestação de serviço, tá certo? Eu duvido você achar outro programa automotivo aí que tá preocupado com você, tá certo? Você já bebeu água hoje? Você já falou pro seu pai, pra sua mãe que você ama eles? Você já comeu hoje? Não? Pois você devia, tá certo? Então vamos aproveitar antes que eu fique completamente mais puto da minha vida, vamos passar pro próximo bloco, né? Acho que agora tá na hora da gente falar de outra coisa, porque eu acho que a gente já gastou tempo demais falando de SUV. A gente tá com quanto tempo de bruto aqui? Eu nem sei mais. Nossa, 34 minutos. Bom, Quanto? acho que 34 minutos só de bruto, meus amigos. Provavelmente não deve ser o mesmo número que tá aparecendo aí no seu marcador de tempo do podcast, do vídeo. Mas enfim, a caneta vai cortar daqui a pouco, o estilete vai passar na fita, vai diminuir bastante, mas enfim, bruto é o que a gente tira aqui de groselha antes de passar o produto final para vocês. Próximo tema, bloco 2. Eu confesso que eu tava meio sem ideia pro bloco 2, mas eu vi uma coisa aqui e eu acho que é legal a gente comentar, porque temos alguns amigos que são adeptos desta modalidade automotiva, né? Não digo no lado cru da palavra, até porque nossos amigos têm cabeça, mas existem pessoas que gostam de rebaixar carro. Isso é normal. A pessoa quer dar aquele drop na suspensão, quer que o carro fique com o visual um pouco mais invocado, aquela coisa de um stancezinho básico, não aquelas rodas completamente invertidas assim pro lado de fora, parecendo que você está fazendo um pinico pro lado de fora do carro. Mas, como nem todo mundo é todo mundo, né? Existe, como tudo é tudo, nada é nada, assim filosofou o Dom Maia, existem pessoas que gostam de socar o carro no chão, que acham que bater assoalho é esporte e trocar assoalho também. Então, existe, né, essa aura no Brasil, esse meme, essa convenção chamada Lei Paul Walker. Né? Nesse caso, não é especificamente a Lei Paul Walker, mas é uma espécie de vertente dela, que foi descrita aqui pelo jornalista responsável, que eu não vou citar nomes até para preservar a saúde mental do nosso querido Maurício Campelo, falando de uma lei chamada. Eu vou usar esse termo. Proibir. Perdão, oficializar o carro do tipo lambe-formiga. Quando você ouve esse tipo de coisa, a primeira coisa que deve vir à sua cabeça é, além de um nome no Twitter chamado Corsa Rebaixado Decapita Formiga, a gente tá falando de carro tão rebaixado mesmo, carro socado, que é óbvio, né? O próprio nome já diz, ele rasta no chão. Mas a gente está falando aqui de um caso muito específico, que é um projeto de lei, né, criado na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados do Rio Grande do Sul, que quis alterar o Código de Trânsito para permitir a modificação do carro, né, um projeto de lei apresentado pelo deputado Giovanni Cherrini, do PL do Rio Grande do Sul, que estava dizendo que, segundo ele, a modificação desse tipo de modificação de carros é algo comum, então não deveria ser proibido. E, óbvio, isso despertou a ira dos jornalistas mais cascudos, né, com um pouquinho aí de mais de estrada, tipo uns 100 anos de carreira, e estão falando que é um pouco forçação de barra você querer permitir esse tipo de coisa, porque teoricamente o carro é da pessoa, então ela pode fazer o que ela quiser, isso não se aplica, porque você teoricamente você está tornando o seu carro mais perigoso para a rua a partir do momento que você soca ele no chão sem o menor critério, vamos lembrar aqui, não estamos criticando pessoas que rebaixam o carro, e sim pessoas que passam dos limites, tá? Então, você que tem carro baixo aí, põe a mão na consciência antes de ir correndo nos comentários falar qualquer coisa. Mas eu trouxe esse tema aqui mais como um tema aberto, para poder até jogar uma opinião e pedir ao Maurício para jogar dele também, sobre o até onde é o aceitável e o responsável de você baixar o teu carro, né? E antes de eu passar meu parecer, eu vou perguntar, Maurício, o que você acha disso? Eu acho que essa lei tem que se chamar Lei Paul Walker, se de fato for aprovada.
em memória aos que lutaram lá atrás para que essa lei existisse. Porque o projeto, as fotos do protesto dos caras era a coisa mais ridícula que eu já vi em relação a carro. Uma das. Então, assim, pelo meme, pelo luz, tem que ser Lei Paul Walker. Não tem jeito. Porra, os caras A fazendo primeira... protesto com faixa, tá ligado? Eu Coisa lembro. bizarramente engraçada. Eu concordo com a galera que fala que o carro é dela, então que tem que poder modificar do jeito que bem quer. Talvez, mas assim, o problema de você mudar essa regra do Código de Trânsito brasileiro, né? É que talvez a placa do carro deveria ter mais informações, né? Tipo, sei lá, o endereço do dono, enfim. Mas se você tem o seu carro, por que que você tem que informar o Detran toda vez que você quer mudar uma cor? Sabe, que você quer trocar o motor? Eu acho meio errado, meio, sei lá. Porque o foda é pagar o Duda. Se você só tivesse que mandar uma carta pro Detran falando que, não, eu quero mudar, ó, eu vou mudar, tô mudando a cor do meu carro já. Não, beleza. Mas o problema é que você tem que pagar o Duda e a burocracia. Se, se mudasse essa parte, eu acho que seria o ideal. Porque, pô, já falei mais cedo que eu planejo um dia botar um dos novos motores turbo no meu carro. Só que, além de você ter o trabalho de instalar, de, de fazer toda a gambiarra necessária, você ainda tem que perder um dinheiro no Detran para tentar legalizar. E tem lugar que você não consegue legalizar, sabe? Então, isso é o que desmotiva, desanima. Enquanto lá fora você vê os caras andando de Miata V8 porque sim. E, de certa forma, eu concordo com o que você está falando pelo seguinte. Lá fora, as leis, elas são... É óbvio, existem. Né? A gente não pode dizer que... Não, o Brasil é... Não, calma. Calma. Lá Então, fora existem... mas assim, tem que ter também um limite, né? Claro que não vai andar com o carro exatamente. literalmente decapitando formiga, porque atrapalha o trânsito, é perigoso, mas existe um limite entre o razoável, sabe? Sim, exatamente. É essa a questão. Existe uma diferença muito tênue entre o cara que baixa, sei lá, um Chevette e o cara que socou um Santana de tal forma que o carro parece, quando para no quebra-mola, parece uma gangorra. Entendeu? Não passa dali. De certa forma, você tá, não digo causando um dano ao erário público, sei lá, mas um dano à propriedade pública, talvez por, sei lá, por quaisquer razões. Mas, tipo, você tá impondo em risco não só a sua vida, afinal de contas as pessoas vão ficar muito naquela coisa, ah, mas o carro é da pessoa, ela faz o que ela quiser. Tá, mas você pode estar colocando em risco outras pessoas. Um carro rebaixado, você está diminuindo o potencial de frenagem, você está diminuindo o potencial de você fazer uma ultrapassagem com segurança, O sabe? potencial de, Você. de, 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 de manobra do carro, né? Porque às vezes você pode estar numa velocidade um pouco mais alta ou devagar mesmo e acaba precisando desviar de uma criança na rua, por exemplo. Sim. E como você está com um carro super rebaixado, você não vai conseguir virar o volante rápido, porque o espaço que você tem de ângulo de viragem, das rodas, de esterço, melhor dizendo, é muito pouco. Você vira um pouquinho o volante e você bate na lataria, para qualquer lado. Então, para você desviar de um obstáculo assim, é muito, muito difícil, mesmo devagar. Aí viria um argumento do tipo: ah, mas eu não vou andar rápido com um carro desses, amigo. Amiga, presta atenção. A gente não tá falando que você seria a pessoa responsável por causar o próximo acidente do século com um carro rebaixado. Mas existem pessoas que não pensam. Você que está ouvindo esse programa, você já se deu o trabalho de gastar uma boa parte do seu sábado, do seu domingo, ouvindo a gente. Primeiro, obrigado. Inclusive, se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, não se esqueça de deixar o like, de comentar, de passar a nossa palavra adiante para que mais pessoas possam ouvir o que a gente fala. E, cara, você não faria uma besteira dessas, né? Por mais maluco que você seja, você sabe que existem limites. É o que o Maurício estava falando aqui ainda agora. Você sabe que existe o limite entre o certo e o errado, entre o exagero e o suportável. E existem carros e carros rebaixados, sabe? Então, existe sim uma pressão pela regulamentação,
vinda dessas pessoas que não conseguem não conseguem separar o joio do trigo, que querem a bagunça, e outras que querem simplesmente fazer um drop na suspensãozinha sem ter que ficar prestando contas ao Detran. Porque, não, vou baixar um pouquinho aqui só para o carro ter mais estabilidade, como às vezes é o caso. Entendeu? É aceitável. Mas, às vezes, e eu vou ser até um pouco rígido na minha resposta aqui, eu espero não ser duramente criticado, mas, enfim, é uma opinião. Eu acho que num país onde é muito difícil você separar casos e casos, porque as pessoas elas gostam de ir pelas brechas para conseguir se dar bem, é muito difícil você conseguir legalizar uma coisa dessas, porque você não. Para a justiça, que é um órgão inchado, para um Estado, que é um órgão inchadíssimo, ele não vai conseguir distinguir o cara que tá fazendo um drop de suspensão no Chevette e o cara que tá socando uma azeira no chão, entendeu? Sabe? Eles não vão entender os caras como duas entidades completamente diferentes. Eles vão entender como o cara tá abaixando o carro e ele vai matar uma família, uma sociedade inteira de formigas. Entendeu? Então, para todos os casos, é melhor que se repense, que se faça inúmeras pesquisas, consultas públicas, que entendam que existe uma diferença entre o cara que rebaixa, entre o cara do stance, entre o cara do fixa, socado, entendeu? Do cara que rebaixa o carro para fazer track day. Não vão entender. Às vezes as pessoas são muito complicadas e é muito difícil você colocar isso na mão do Estado. Não adianta. Aí, até fazendo um ponto de crítica aqui à notícia, por exemplo, o cara falando, não, que na Europa é super regulamentado, eles são mais rigorosos, não sei o quê. Beleza. Mas você sabe que no Brasil, até mesmo o rigor tem brecha. Então, é preferível que, enquanto não se descobre um meio termo entre gregos e troianos, que ambos fiquem sem. Porque de uma maneira um tanto assim, como é que eu posso dizer, autoritária, mas você consegue manter a. Como é que eu posso dizer? A ordem. Não necessariamente de uma maneira que agrade a todos, né? Afinal de contas, você está cerceando uma liberdade, mas você precisa de pesquisa, você precisa de um comitê de pessoas específicas para entender isso, sabe? Deveria se ouvir mais, deveria ter um código de trânsito brasileiro que fosse mais atento às novidades, ao mundo. Cara, a gente tá vivendo um código de trânsito brasileiro de 97, eu acho. Né? Eu não sei, acho que de 97, 98. Os carros mudaram muito nos últimos anos. Sabe? Como é que você vai explicar pro Detran um carro que tem uma suspensão autonivelante? Sei lá, um Ford GT que faz um drop de suspensão antes no modo pista e no modo rua. Sabe? É bizarro. É isso que eu tenho pra dizer. É bizarro e eu acho difícil a gente sair de uma situação dessas tão cedo. Então, se você quiser ser gente, compra o carro rebaixa o seu carro em outro país, porque aqui você vai passar perrengue, você vai ter que pagar duda, você vai correr o risco de ter o seu carro guinchado e nunca que uma lei Paul Walker dessas da vida vai ser aprovada. É isso. Eu falaria mais. Não compra carro no Brasil não, meu parceiro. Mas se quiser comprar um Fiat Palio 2010, pode falar comigo, tá? O dia que esse da pintura, eu faço o jogo nele. Ai, meu Deus do céu, esse programa aqui é realmente uma oportunidade que todo mundo tem pra falar o que pensa, pra vender o que precisa. E eu Não, mas acho que falando não. sério, a única coisa que ainda me dá vontade de ter carro é o pôr de carro. De fato. Porque esse carro me gera tanta frustração que só imagino, só rolê com a rapaziada que rolês imaginários ainda, né? Que não saíram do papel ainda, que fazem ter aquela vontade ainda de ter o carro, porque fora isso é só frustração. Muito também por causa do senhor Detran. Então, é uma cadeia, um ciclo vicioso. Bom, antes da gente passar para o próximo bloco, né, e na urgência desse tema que o Maurício colocou, eu me vejo na obrigação de falar duas coisas. Primeiro, sim, o Detran é uma pedra no sapato de todo mundo sabe aqui, todo mundo que tem carro, que tenta lidar com esse perrengue diário que é ter um carro, seja ele velho, seja ele novo, sabe que tem que prestar suas contas, sabe que tem que pagar seus DOCs, seus Dudas, quem é esse tal de Duda, porque eu tenho que pagar ele todo ano.
Não interessa. Tá aí, infelizmente é o CTB, a gente é filiado a esse tipo de coisa, a gente tem que lidar com isso. Não adianta, tá aí, então, meu filho, come esse rabanete e fica quieto. É isso. Mas, eu me vejo aqui mais uma Ué, vez na Rodrigo, entregou função. a idade de novo, mano. Cara, as pessoas têm que entender que, infelizmente, eu sou velho. É verdade. Tá, eu tô lidando com um público um pouco mais novo que eu, mas a verdade é essa. Você não sabe do que eu tô falando, o YouTube é seu aliado. Digita aí e pesquisa, meu filho. Eu não vou me dar o trabalho de explicar, não. Tá? Ninguém aqui nesse programa tem menos de 20 anos de idade, tirando o Pedro, obviamente. Mas tirando isso, meu amigo, sinto o Flávio. O Flávio também. Nossa senhora, eu tô velho. Não pensa Ah, no eu não Rodrigo, quero. não pensa no que é cada vez pior. Ah, eu sei, enfim. Vamos voltar pro tema aqui que eu ia fazer um negócio bonito? Ainda vou fazer. Vamos lá. A gente tem que falar o seguinte, tá? Esse programa, tá? O grupo Pode Carro de Comunicação como um todo, né? Essa loucura que saiu do lado mais obscuro da minha cabeça, ele existe com o seguinte propósito. Um monte de gente, tá? Durante minha vida toda, e assim, eu posso contar assim, com os dedos das duas mãos o número de pessoas que falaram que carro não dá futuro, que eu era o estranho da sala, que só falava em carro, que levava quatro rodas pra escola, e o tanto de coisa que eu tive que escutar de gente que não entende de carro, que acha que era perda de tempo, que não entendia meus hobbies, que achava que era completamente desnecessário eu parar uma conversa com algum amigo na rua para olhar um carro raro que passou, e eu faço isso até hoje. Não tentando ser desrespeitoso, mas é porque é uma oportunidade rara, você não pode deixar passar. Esse programa é um grande dedo médio em riste para todas essas pessoas que ousaram falar mal de qualquer pensamento, de qualquer atitude, de fazer qualquer piadinha a respeito de falar mal de um hobby que não me faz mal, que não nos faz mal. Eu tenho certeza que você que escuta pensa mais ou menos igual a gente. Você gosta de carro, você quer aprender, você quer entender, você quer explicar, você quer ouvir o que se tem a falar sobre isso. E a gente não vai ser mais uma mídia normal falando: olha o teste do pneu, olha o que acontece quando eu faço um top 10 sobre 10 carros que eu posso comprar depois que a minha esposa faleceu. Cara, não. Me desculpe, mas não. Tá? Eu posso até ser picado no meu próprio calcanhar no futuro, porque a gente, como eu costumo falar muito nos bastidores, a língua é o chicote do corpo, e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas, cara, não dá. Você tem que fugir do convencional, tá? Você tem sim que falar de carro o tempo todo, se é isso que você gosta. Você tem que se sentir em casa, você tem que achar amigos, lideranças, pessoas, clubes, grupos, sei lá, o Diabo 4, de coisas que você gosta. Porque senão você vai ficar preso nesse mundo de pessoas que só a vontade delas importa, que só o que elas gostam importa, que elas só sabem falar de, sei lá, de exemplos toscos assim, esoterismo, reality show, política, enfim, não interessa. Se isso não te interessa, você tem que ir pro lado que te interessa. E se você gosta de carro, você está no lugar certo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o lugar para falar disso. Se você não gosta de carro, me desculpe, mas você está gastando um tempo absurdo conosco. A não ser que você tenha vontade de aprender. Se é sim, e se você tem vontade de aprender, seja bem-vindo. Estamos aqui todos os sábados a partir das 11h30 da manhã, faça chuva, faça sol. Então, Maurício, se você ainda não desistiu de carro, primeiro, valeu, porque você está fazendo esse programa aqui ter algum sentido. E segundo, ainda bem que você não desistiu, porque é assim que esse programa faz sentido. Pessoas que gostam de carro movem isso aqui. A gente que faz e o ouvinte que escuta. Então não tem muito o que dizer. Pão, pão, queijo, queijo. Beleza? Pô, depois disso aí, pode fechar com chave de ouro o programa, mano. Vamos pro terceiro bloco. Vamos falar de novidade, né? Porque a gente tá aqui pra falar de carro, obviamente. E eu faço até um adendo aqui, mais uma vez. Desculpe, Flávio, né? Flávio Domingos, nosso amigo diretor artístico, Ransdonner cearense. E nas horas vagas, protagonista do Pode Carro a Diesel. Inclusive virão novos programas com ele mais pra frente. Mas eu vou falar de picape aqui sem a sua presença, porque eu não posso deixar de falar disso. Porque eu tô muito interessado. Eu vi essa notícia hoje de manhã. Ela saiu ontem, na Rodrigo, eu verdade. acho que o Flávio ia passar mal, cara. É verdade.
De certa forma, eu tô até agindo de uma maneira a poupar a pessoa do Flávio, porque ele não suporta veículos elétricos e principalmente uma picape elétrica, né? E quando você fala em picape elétrica, eu imagino que a primeira coisa que vem à sua cabeça seja, sei lá, um Cessna, olha como é que eu tô. Eu ia falar um Cessna. Tô pensando muito em avião recentemente. Um Tesla Cybertruck, que parece mais um monte de... Parece, na Um verdade, carro uma cabana desenhado de... por uma criança de 5 anos. Isso! Eu ia falar que parece uma cabana de camping, mas você foi Cara, eu acho que perfeito o na Elon Musk análise. desenhou aquele carro pra o filho dele poder falar que ele desenhou um carro. Eu não duvidaria, porque se você viu a versão pré-série, não é diferente de nada, sabe? Aquele carro tem uns ângulos retos, cara. Como é que aquilo vai passar num crash test? Eu não consigo imaginar isso. Mas enfim, a gente não Ah, tá aqui falou pra isso pro falar de cara que saber. desenhou com taxa, pô. Ah, ô Maurício, sinceramente, vai. Sinceramente, que anos 70 não tem nada a ver. Os caras faziam o carro parecendo uma calçadeira de porta. Anos 70 era Então, tudo perfeito. tudo perfeito e travadão de coca, não importa, entendeu? E você E não precisava ver nada além do para-brisa do teu carro. Que nem isso você conseguia ver. é, né? Inclusive, só um pequeníssimo fato aqui sobre a Contat é que a visibilidade dela era tão ruim, né, que você já não enxergava nada atrás, que para estacionar de ré você tinha que ficar com o corpo debruçado pro lado de fora da porta, da porta a porta tesoura, na verdade, Né, tesoura? né? Que você tinha que ficar assim olhando pelo retrovisor para poder, olhando para trás para poder manobrar. E tinha uma versão chamada periscópica, que tinha nada mais nada menos do que um espelho refletor para você olhar para trás por dentro do carro, porque você não conseguia ver pelo espelho que ficava no em cima do painel, de tão ruim que era a visibilidade, Pra contar que tá? você não consegue olhar os retrovisores, porque eles só Exato, apontam pro aerofólio gigantesco. Você que não não tem consegue nenhuma botar a função cabeça aerodinâmica. pra... Você não consegue botar a cabeça para fora do vidro, que o que eles abrem é a distância de uma placa europeia. O espaço que eles abrem é muito pequeno. E, ou seja, e nem pra frente você consegue ver, porque se você, é porque eu tava até lendo um artigo da Rosentrack hoje, os caras falando que a visibilidade é horrível, mesmo com para-brisa normal. Se você abaixar aquele tapa-sol, você não tem mais para-brisa na sua frente. Os anos 80, os anos 70 e os anos 80 é simplesmente forma sob função. Porque o carro tem que ser lindo, mas ele não tem que ser melhor em absolutamente nada. Então E não é é por isso difícil que de você acontece a entender. história. Sim, a Testa Roça, a Daytona. Enfim, isso aí é O papo pra. 930 Turbo. Não, mas o 930 Turbo ele tinha um diferencial, que ele matava você. Então, você comprava e morria. Mas ele era diferente também por causa disso. A história dos poucos pilotos que sobreviveram. Acontece, Ai, ai. você morre, assim, você sofre um acidente quando você tá trocando de faixa. O 930 você só morria. É assim, coisas dos anos 80, 70, 80, por aí. Bom, a gente fez essa pequena viagem ao centro dos anos 80 agora Pô, aqui. isso aí dá pra cortar, hein? Não, não vai cortar nada, filho. Aqui não Não. tem. Não tem perrengue. Saiu o gravador aqui, eu estou nervoso. Vamos ver se ainda temos o segundo. Temos. Claro, né? Quem tá gravando tem sempre que passar um perrengue, né, gente? Não adianta. Vocês estão vendo, ouvintes, que aqui é praticamente sem cortes. Aqui tem desabafo, tem viagem ao centro de nada, tem gravador saindo. Mas não importa, temos o backup ainda, então vamos que vamos, tá? A gente estava falando de Cybertruck, mas ele não é o tema desse bloco. E a gente está falando de picape elétrica e não é da Tesla. A gente está falando da nova Ford F-150, que agora finalmente adotou um modelo 100% elétrico, né? E que vai adotar como nome de versão nada mais nada menos do que Lightning, que era uma versão super bolada, bombada da Ford F-150 com motor V8 e supercharger. Cara, é loucura. Só que agora, para fazer aquela brincadeira, né? Com o fato de ser um picape elétrico, agora vai se chamar F-150 Lightning. E por que eu trouxe isso aqui? A gente geralmente não fala muito de picape sem a presença do Flávio, mas como se trata de uma picape elétrica, a gente está falando de uma nova mudança no carro mais vendido dos Estados Unidos.
né? A F-150 era um carro que vendia sei lá quantas por hora, por minuto, sabe? É um carro que é o carro mais vendido nos Estados Unidos até hoje. O americano se amarra numa picape. E a gente está falando de um carro que não tem mais motor a combustão. É um carro que vai ter uma bateria que pesa o mesmo que um carro pequeno. Né, o Jalopnik disse que a bateria da F-150 pesava o mesmo que um Volkswagen pequeno. Então eu estou imaginando que seja, sei lá, um Golf, uma coisa assim. Não deve ser pouca coisa. E fica mais incrível conforme a gente vai falando, porque mesmo sendo elétrica, ela tem 570 cavalos e 107 kgfm de torque. Para você não achar que eu tô brincando, eu vou pegar aqui ao vivo o spec, a ficha técnica da mais nova competidora das super picapes dos Estados Unidos, que foi inclusive, eu acho que participou do troféu Brosana de Ouro como melhor carro do ano e perdeu pro Yaris, que era, não, melhor picape, melhor dizendo, a Hunter RX, que tem um motor gigante de 712 cavalos. E deixa eu pegar o número de torque aqui só para ter certeza, confirmar para vocês ao vivo. Atenção, tô procurando, não tô achando, não achei. Calma, tá indo. Eu provavelmente vou cortar isso aqui, não achei. Mas, cara, são 107 kg de torque. Numa picape elétrica, isso significa, a partir do momento que você pisou no raio do acelerador, o torque já está disponível. O Esse torque deve da ser torque... TRX, É, 89,8 espanco. e 712 Es- cavalos. Espanco, 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 espanco. Não adianta. A outra é mais potente, mas tem menos torque. E óbvio, tem um motor do Hellcat que deve ser sensacional. Mas, cara, para pra pensar. É uma picape elétrica. É uma picape que não faz barulho. É uma picape que tem 107 kg de torque a partir do momento que você afundou o seu pezinho no acelerador. E faz de 0 a 100 em 5 segundos. Tudo bem que a TRX deve fazer menos. Né? Deixa eu conferir aqui de novo. De novo, a gente fazendo jornalismo ao vivo. Muito rápido. Aqui, ó. Ninguém entende nada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não achei de novo. Achei. 4 segundos e meio. Tá. Ela é mais rápida de 0 a 100. Mas, cara, ela é elétrica. Eu nunca imaginei na minha vida toda ver uma picape elétrica do porte da F-150. Sabe? Tudo bem, a gente tá falando de uma época onde já existe Tesla Cybertruck, já existe Model 3, já existe Volkswagen ID3, por aí vai, mas, cara, é o carro mais vendido nos Estados Unidos. Isso pode significar uma mudança gigante no modo como eles consomem picape. E são baterias que carregam de 15 a 100% em 41 minutos. Com um fast charger, né? Um carregador rápido. Cara, eu não vou negar, eu tô impressionado, tá? Eu vou até abrir um espaço aqui para o Maurício falar alguma coisa, porque eu tô sem palavras, eu tô impressionado. Cara, é tudo superlativo nesse carro. Originalmente já é. Isso é torque de V12 AMG. Torque de V12 AMG. Cara, como é que esse carro vai ser no off-road? Tô curiosíssimo pra ver isso. Como é que vai ter pneu pra aguentar 100 kg de torque, sei lá, no meio de uma montanha nevada? Eu me pergunto como é que deve ser a capacidade de, poxa, eu esqueci agora, de reboque dela, porque deve ser um negócio de louco. E ela tem um diferencial que é o seguinte: se você for aí nas mídias, né, eu não sei se ela vai estar na thumb, eu acho que não, mas se você for olhar nas mídias a F-150 Lightning nova, a frente dela, ela é como se fosse um motor V8, mas se você abrir a frente, tem um porta-malas no lugar do motor. Então, você tem a capacidade de carga lá atrás, na caçamba, e ainda tem o porta-malas na frente. Isso é uma coisa de louco. É tipo o melhor de dois mundos. É tipo. Eu tô com dificuldade de pensar numa palavra para descrever isso.
Eu e o Maurício, antes de fazer a pauta, a gente estava discutindo de novo nos bastidores sobre o tanto de maluco nos Estados Unidos que vai pegar esse Frank, né, que é o porta-malas dianteiro, vai encher de gelo e cerveja e vai ficar parado assim no meio do mato, enchendo a cara, porque o porta-malas é gigante. São Bota 400 litros. no estacionamento de estádio de futebol americano, cara. Na traseira Sim, tu faz o churrasco, na frente tem a cerveja. E e assim, detalhe, é bizarro. tá? É muita coisa que tu pode carregar nesse carro. Não satisfeito, tá? Ela ainda tem ela ainda tem tomadas, porque, né, ela tem tipo um power outlet, não, uma tomadinha para tomada de 120 e 240 volts dentro do porta-malas, ou seja, você parou lá para tu ver tua NASCAR, para ficar com a família, não sei o que, não interessa. Você encheu aquele troço ali de gelo e ainda vai botar um geradorzinho do lado de fora para carregar, sabe? Vai ligar uma televisão, vai, sei lá, começar. Bom, coisas comuns nos Estados Unidos. O cara vai tomar uma cerveja, vai Vai comer uma entupir as carne, veias. vai procurar começar uma guerra no Iraque, qualquer coisa. Não interessa, entendeu? Você tem toda a liberdade que você gostaria de ter num carro que tem um porta-malas de 400 litros e uma caçamba gigante, sabe? É uma coisa que eu, sinceramente, gostaria de ver no Brasil, apesar de saber que virão algumas por importação independente para ficar intocada em alguma fazenda no interior de São Paulo. Mas é legal. É Mas legal, é um novo. vai ser muito curioso ver como que vai acontecer toda essa assim, experiência diária do uso da F-150. Porque essas situações que você disse, assim, beleza, vai usar a saída vai usar a tomada do carro. Mas isso vai tirar da energia da bateria, correto? Então, como é É. que vai ficar essa relação entre. Porque, assim, uma coisa é gastar o tanque de diesel, de gasolina. É mais fácil você repor. Agora, sei lá, tá no estádio, no estacionamento do estádio de futebol americano. Ou então tá na NASCAR antes de entrar para ver a corrida. Aonde que você vai abastecer, vai recarregar o carro para quando você voltar, você ir para casa, sabe? É, bem Então, assim, lembrado. oferece tudo o que a F-150 gasolina oferece. Eu não sei se é diesel ou a gasolina, mas a combustão. Mas como que fica essa dinâmica? Porque até o Magnus Walker estava falando outro dia que ele estava numa dessas diversas andanças dele pelos canyons de Los Angeles, que ele até falou para os que têm medo de consumo de autonomia em carro elétrico. Eu subi a montanha, o consumo a autonomia era. Cheguei aqui, sei lá, 15 quilômetros depois, a autonomia caiu para um número, assim, irrisório, sabe? O que ele tinha de autonomia era muito pouco. Por quê? Ele provavelmente deve ter subido a montanha, descendo a bota no carro, como tem que ser. Era um Taycan Cross Turismo. Mas isso opera, em tese, na descida. Essa questão é que é muito curiosa de carros elétricos. Então, é muito curioso, assim, ainda mais pra gente que essa realidade é uma coisa tão distante, é curioso a gente ver e aprender. E, de certa forma, reeducar a nossa cabeça quando essa realidade for possível pra gente aqui no Brasil. Inclusive, até tô retomando aqui para poder encerrar o assunto. Até uma coisa que eu coloquei no final da pauta, que é o seguinte: existe um movimento atual de donos que estão largando o carro elétrico porque é muito mais prático para eles ter um carro a gasolina, porque demora menos tempo para você recarregar e a autonomia é maior, né? Quando a gente está falando da nova F-150 Lightning com o interior, de novo com um iPad gigante, de novo com todo o luxo e toda a sofisticação que um carro elétrico oferece, a gente de novo tem que tocar na questão da autonomia, que no caso dela não deve ser muito grande quando comparada à versão com o diesel, né, que tem a maior autonomia de todas. E tipo, o público desses carros geralmente é um público mais fã de diesel, mais fã de picape com muito torque. Tudo bem, a picape elétrica tem muito torque, mas ela não vai ter uma autonomia boa comparada à versão a combustão, né? Tanto que o Maurício estava mencionando isso.
E a gente está falando de uma autonomia de pouco mais de 370 quilômetros, né? Então, a não ser que você pegue a bateria com maior extensão que vai até 480, mas é pouco quando comparado a um tanque de diesel, né? Então, varia aí do público que vai ter uma picape mais para o centro urbano, que para os Estados Unidos não é difícil, afinal de contas, né, assim como está começando no Brasil agora, você vai ter um nicho de picape só voltados para o mercado urbano, não vai meter ela no off-road, só se você precisar muito. Mas é isso, o futuro é esse. Eu não digo que isso vai substituir o diesel, muito pelo contrário, afinal de contas ele tem seus fãs, a gente tem um programa justamente só por causa disso, porque o público gosta, mas não é inegável que esse é o novo futuro das picapes, não tem para onde correr. Então, você que aí é anti-carro elétrico, é bom rever seus conceitos, porque vai existir pelo menos uma versão de um carro elétrico de tudo que você ama. Então, enfim, conviva com a diferença, porque vai doer menos. Bom, Mas eu acho que é válido a eletrificação, né? Assim, a gente não sabe até que ponto de fato é mais benéfico para o meio ambiente essa eletrificação, mas eu acredito que assim podem coexistir tranquilamente uma F-150 elétrica, uma F-50 combustão, porque são públicos que podem vir a ser diferentes e assim, a F-150 é um carro que vai vender de qualquer jeito. Eu acho interessante ter uma versão elétrica porque vai vender, sabe? Tem quem compre, ainda mais um carro tão emblemático como a 50. E eu acho válido. Assim, contanto que não acabe a 150 a combustão, não entendi se vai ser só elétrica agora, mas para quem precisa do carro, assim, com toda a robustez, a confiabilidade do diesel, vai no diesel. Quem quer uma coisa mais diferenciada, mais até mesmo com visual mais diferente, né? Que a 150 elétrica tem uma barra de LED gigantesca de farol, ou seja, o legado fazendo escola, mas eu acho que vai ter mercado para todo mundo de qualquer jeito. bom, vocês estão vendo aí que essas foram as notícias do dia. Mais uma vez, a gente está aí fazendo um apanhado geral de tudo e um pouco mais do que a gente pode trazer até vocês do mundo automotivo, das suas novidades, dos seus perrengues, das suas opiniões, né? E mais uma vez, eu quero agradecer encarecidamente a Maurício Campelo por ter topado participar de mais uma vez um programa feito assim no fechar da redação, praticamente já com o jornal indo para a sala de edição, já com a fita já praticamente esticada na mesa. E obrigado por ter participado, por ter iluminado aí durante essa 1 hora e pouca de bruto sobre todos os temas que nos cabiam na noite de hoje. Aproveitar o seu espaço aqui para você deixar as suas redes sociais e também o seu recadinho para a galera. Siga o podcast em todas as redes sociais, me segue no Twitter, @AcoraNSXR. Eu sempre falo isso, mas o Twitter é trancado. Tava até destrancado essa semana. Instagram Campilo MCF, aberto. E tem um Medium onde eu escrevo os textos, que é campilomcf.medium.com. E é isso. Se você, além de seguir o Maurício no @CampeloMCF, tanto no Twitter, que uma hora ele vai abrir, outra hora no Instagram também, você também pode seguir a mim, o Rodrigo, no @THERTLima, em todas as redes sociais. Eu sou muito ativo no Twitter, você vai me achar por lá. Não recomendo, mas enfim, fica à vontade, a vida é sua. E não se esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais, tá? No @Podcarro. Estaremos sempre lá aos sábados a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Um forte abraço e até o próximo sábado com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Podcarro. Nos vemos no sábado que vem. E nos siga no @Podcarro em qualquer rede social.